Gustavo, saudações, meu camarada. Gustavo, o meu assunto com a Pamela, tá? A primeira revelação foi aqui no dia 11 de julho de 2017. Eu mandei uma mensagem para Patrícia e eu falei assim, como tá aí na tela: Patrícia, boa tarde. Pergunta a Pamela se ela me autoriza a estar orando por ela da data de hoje até completar 21 dias. Hoje eu fui convidado a orar por ela, mas ela precisa saber e autorizar. 4 dedos abaixo da boca do estômago e 4 dedos abaixo do umbigo. É sobre essa área que eu vou estar concentrado em oração. A Patrícia comentou, certamente, ok, irei falar com ela. Acredito que ela aceitaria de bom grado. Sim, obrigado. Eu também sei. É que isso faz parte de um conjunto de regras e procedimentos. Comentei que estava sem WhatsApp e tudo mais, e eu acho que a gente não falou mais sobre isso. Mas muito tempo depois, já depois dessa revelação que eu tive com Pamela de costas, né? Aqui na minha casa, ela comentou o quanto que ela estava admirada, que antes, naquele período, ela realmente estava com problema na área do estômago, parecia ser no estômago, entendeu? Justamente naquele período eu pedi para poder estar orando por ela, tá bom? E geralmente eu só entro, Gustavo, nas situações espirituais, quando os problemas são relacionados à área espiritual. Dificilmente eu sou convidado a entrar quando é assunto para médico, ou assunto para policial, para delegado, para advogado, essas coisas assim, entendeu? E conversei sobre outras coisas com Patrícia e deixa eu ver se eu consigo a data. Não estou conseguindo ver a data aqui, mas foi perto dessa época. Em breve vai aparecer a data aqui. Depois eu vou por outra área que vai aparecer a data. Eu entrei em contato com a Patrícia e falei assim: eu tenho algo importante para falar com você. E ela respondeu: diga, mas compreenda, digo eu, né? Mas compreenda, se o meu idioma não expressar tão bem tudo o que eu tento te falar, o que eu tento dizer. E falei: eu vejo você. E aqui eu comecei a falar sobre a revelação, mas com muito cuidado, porque eu não conhecia a liberdade, eu não tinha liberdade com Patrícia para poder entrar nesse assunto, não me sentia com liberdade. E eu falo para ela: eu vejo você em uma cachoeira, águas rasas que correm pelos teus pés. Você está segura e se sente confiante. É um ambiente em que você domina. Você está de costas para mim, está de braços abertos, os ventos passam entre os teus dedos. Você sente o vento entre os teus dedos. Existem pedras mais baixas do que a tua canela que adornam o ambiente. Você não está nua, porém eu não vejo roupas em você. Em volta de você existe um poder de sedução. Tem um poder de sedução na tua mão. O vento traz um ser que parece uma cigana. Ela tem roupas vermelho sangue, ela tem muitas joias penduradas, mas desta vez tem um engano no ar. No meio das pedras tem um ser que é camaleão na pele e na voz. E esse ser tem a habilidade de imitar a voz humana. Ele consegue soltar a voz dele dentro da caixa craniana, como se fosse a sua própria voz. O objetivo dele é te enganar na tua área de sedução. Ele pretende brincar com a tua sedução. E é uma brincadeira que fere.
E quanto ao ser que parece uma mulher cigana, na verdade tem algo errado, porque a mulher não é o que parece. Algo vai aproveitar deste tempo e desta época para tentar te envolver em um engano muito grande. Desconfie dos pensamentos teus, que não fazem parte da tua história de vida. Um abraço. Eu te amo como dois irmãozinhos de 6 aninhos, caminhando juntos para a escola. Me diga, algo entre todas essas palavras parecem estranhas demais? Gustavo, aqui, quando eu falo eu te amo como dois irmãozinhos de 6 aninhos, caminhando juntos para a escolinha. Na verdade, eu não sabia que estava falando com a Patrícia, porque eu vi ela de costas. Tá? A mulher aqui, eu via de costas. Então, você entenda, pela fragilidade emocional que o processo ia causar, a pessoa, tá, precisava se sentir amada, se sentir acolhida, porque ia gerar uma fragilidade emocional muito grande, ia gerar uma carência muito grande, e a pessoa precisava de que pessoas falassem para ela, tá, através de gestos, sabe, mostrando que é muito importante, que faz muita falta, que torce pela vitória dela. Só que você entenda, eu não vi o rosto, tá, por um motivo maravilhoso, mas escolhido por Deus, eu não vi o rosto dela. Por isso, durante todo o tempo, eu pensava que falava com a Patrícia. Por isso, eu coloquei dessa forma: eu te amo como dois irmãozinhos de 6 aninhos, tá? Humanamente falando, para poder, eu tinha que falar para ela, tá? Que ela é importante, que tem gente que ama ela, que eu a amo, tá bom? Mas não podia ser confundido, com uma declaração de amor, sentimento de homem para mulher, alguma coisa em área de sedução, alguma coisa assim, entendeu? Então eram as palavras corretas que eu tinha para poder falar, pensando que eu estava falando com Patrícia, tá? Mas existe alguma coisa da faixa de 6 anos da Pamela, como uma semente ou como um ferimento, tá, que acompanhou ela durante tempos na vida, tá? É semelhante a uma semente que cai na terra, tá? Terra significa coração aí nesse assunto. E existem sementes que aparecem rápido, semente de capim, semente de mamão, a gente arranca com facilidade. Tem outras que caem e ficam esquecidas, tá? Semente de jaca, por exemplo, ela cai e fica esquecida. De repente, depois de muito tempo, a gente pode encontrar com essa semente, tá? De repente a gente vê e agora virou uma jaqueira muito grande. A gente volta depois naquele terreno e ela virou uma jaqueira muito grande. E agora a raiz daquela jaqueira, ela já arrebentou os muros, tá? Muros tem significado de proteção, tá? E esse é um dos assuntos. Mas o principal assunto que foi me dado essa revelação, eu já tive revelações e assuntos daqueles muito bonitos de falar, muito colorido, muito feitado, muito magnífico, entendeu? Mas aqui o foco não era para ser algo muito magnífico. O foco era o perigo dos dois seres, Gustavo, tá? O perigo desse ser que ele é camaleão na pele e camaleão na voz, tá? E repare bem, esse ser tem a habilidade de imitar a voz humana. Ele consegue soltar a voz dele dentro da tua caixa craniana como se fosse a sua própria voz. Então você repara, tá? Se o Josevaldo está num momento frágil e um momento de excursão, alguma coisa parecida, ou no meio de uma festa, depois de se aborrecer muito, e aparece uma garrafa de cachaça pro Josevaldo, e o ambiente conspirando, aí de repente aparece uma voz na cabeça do Josevaldo falando assim: olha, eu vou beber essa garrafa toda,
tá? Só que essa voz não é do Josevaldo, mas ela se confunde com a voz do Josevaldo naquele momento, tá? Se confunde por um motivo especial. É porque esse ser, semelhante àqueles humoristas que aparecem na televisão, ele tem a habilidade de soltar a voz na nossa mente, como se fosse a nossa própria mente. Então, a menos que a pessoa esteja preparada, ou a menos que esteja completamente fora de contexto, a gente não consegue perceber. Poucas vezes a gente consegue perceber isso daí, entendeu? E o que acontece? Ele é camaleão na pele porque ele consegue estar no ambiente sem ser notado, tá? Repare, espírito de opressão. Ele consegue estar no ambiente, causar tristeza, causar desconfiança, causar discórdia, mas sem ser percebido, tá? E quando o ambiente já está conspirando, então de repente ele vira e começa a falar assim: olha, é melhor acabar com tudo, é melhor desistir com tudo, desistir de tudo, porque se você morrer, tu não vai fazer diferença, ninguém vai nem notar, no máximo uma semana. E começa a soltar mentiras desse nível, tá? Só que a pessoa não consegue perceber que aqueles pensamentos que estão massacrando a cabeça da pessoa não é dela. Só que isso é algo silencioso. Raramente as pessoas vão ter coragem de chegar para alguém e desesperar alguém falando assim: olha, minha cabeça tá maluca, na minha cabeça fica uma voz dizendo que é melhor eu desistir de tudo, me matar, fugir, largar tudo e viajar e viver como se fosse um andarilho, tá? Como se não tivesse nada, começar uma vida do zero, como se tivesse morrido sem dar notícia, entendeu? E isso tudo, esse camaleão na voz, tá? Ele tem essa habilidade de fazer. É camaleão na voz porque ele trabalha com a voz da mente, e na pele porque ele consegue estar adequado ao ambiente sem perceber. Só que esse camaleão, o perigo desse camaleão é que quem comanda esse camaleão é a cigana, tá bom? É essa mulher cheia de joias. Eu botei poucos detalhes, tá? Sobre o que eu vi, mas eu vi muita coisa, tá? Então eu botei poucos detalhes. Essa cigana, ela tem poder sobre esse camaleão. Foi ela que trouxe o camaleão, tá? E é como se ela tivesse a capacidade de fazer o camaleão sofrer, tá? Mas no mesmo momento que é um ser que ele sofre, ele gosta do que faz. Ele gosta dessa habilidade que ele faz, entendeu? E um assunto muito particular, tá? É que durante o período que Patrícia veio com Pamela aqui em casa para poder sentar, conversar, tudo mais, e até ali eu não sabia exatamente por que Deus tinha me dado toda essa revelação. Aí acontece, eu comecei a trabalhar muito com Pamela, tá? Em área de oração, palavras, conselho e tudo mais. E um dia ela, desesperada, mandou uma mensagem para mim dizendo: Josi, por favor, o que eu faço? Porque tem uma voz na minha mente só diz o tempo todo que é melhor eu acabar com tudo. Mas de verdade não era acabar com tudo. É porque tinha vergonha de dizer que aquela voz estava dizendo que era para ela se matar. Tá bom? Esse é um assunto que é para ter muita prudência, tá? Se um dia tiver que abordar, tá bom? Tem que saber como abordar. É semelhante você querer pegar uma pomba. A pomba é mansa, mas se você for acelerado na direção dela, ela corre de você, entendeu? Então, nessa data eu consegui explicar para ela. Eu falei assim: Pamela, tá? Esse é o motivo da revelação. É justamente para te dar livramento disso. É porque essa voz está falando para você o tempo todo que é melhor você acabar com tudo, desistir, que ninguém vai se importar. Essa é a voz daquele camaleão que na visão, desde 5 meses antes de você postar aquela foto, tá? Na visão estava falando que ele é camaleão na pele e na voz. Ele é camaleão na pele porque ele consegue se ocultar num ambiente sem ser percebido, e na voz porque ele consegue imitar a nossa própria voz e soltar dentro da nossa cabeça, tá? E a partir daquele momento ela teve um tempo de descanso, tá? Porque foi desmascarado. Aquele espírito foi desmascarado. Então o plano dele não funcionava mais. Durante muito tempo ela esteve consciente de que aquela voz não era dela. Eu não conheço o processo dela nesse momento, tá? Mas vale a pena te explicar
a bateria está descarregando, não vou poder gravar muito tempo, mas vale a pena te explicar que o motivo principal, tá, o ápice de tudo isso era para que o camaleão na voz ele não conseguisse completar o plano que ele tinha contra a vida dela, tá bom? Eu tenho mais coisa a poder falar, mas a bateria está descarregando, tá bom? Um abração. Eu preciso estar orando pela Pamela, mas sempre eu preciso da permissão dela primeiro. Eu preciso ser convidado. Repare que eu sigo uma regra. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor Jesus ele fala assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Entendeu? É desse jeito. A porta tem que ser aberta e eu tenho que ser convidado, tá bom? Um abração, Patrícia. Deus me deu o privilégio de trabalhar no meio da família de vocês, tá? Porque eu também tive um trabalho muito importante com o Ali. Ali foi a primeira vez que eu usei a expressão de sniper. Eu expliquei pra ele que eu só vou em casa de pessoas muito, muito importantes, tá? Que enquanto outros ganham guerra soltando granadas, bombas e rojões, tá? Explodindo tudo com mísseis, eu vou em um determinado lugar, me preparo em um determinado local e, como se fosse uma pessoa que estivesse sequestrada, eu dou um tiro só no sequestrador e a pessoa fica liberta.